Pode começar. Muito bem, pessoal. Tudo jóia? Tudo tranquilo? Vamos lá para a nossa continuação do nosso tema, tá bom, gente? Pode abrir o microfone na hora que vocês quiserem para ir perguntando, para ir falando, para dando um retorno, tá? Pra não ficar muito sozinho, muito abandonado. Beleza. Beleza. Valeu, Alice. Então, União Europeia, a gente trabalhou aí em histórico da União Europeia, fomos, até a crise, de 2010, quando a gente falou da crise no euro, e a gente finaliza hoje a União Europeia, falando sobre Brexit, entre outras coisas, a gente vai falar sobre Brexit, e acredito eu que Brexit é assunto, assim, com muita força para o Enem, tá? Com muita força para o UNB também, beleza? O Enem, principalmente por conta do tempo, que já deu tempo de fazer as questões, testar, já está aí, uma grande possibilidade. O que é o Brexit? Brexit é o apelido dado, para a saída, do Reino Unido da União Europeia, beleza? Isso começou a se configurar com o plebiscito que aconteceu lá. Espera aí, só um instantinho que travou aqui, pronto. Com o plebiscito que aconteceu lá em junho de 2016, tá? Um ano antes, em 2015, o então primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, sob pressão de parte da sociedade, pressão aí de parte dos deputados do parlamento inglês, ele aceitou convocar um plebiscito, para que o povo do Reino Unido dissesse: sim, vamos sair da União Europeia, ou não, vamos continuar na União Europeia. Estamos na União Europeia desde 1973, entraram lá na época do mercado comum europeu, membros da União Europeia, embora não adotassem o euro, mas isso foi uma prerrogativa possibilitada pela União Europeia no Tratado de Maastricht, de 1992, lembrando que o Tratado de Maastricht é aquele que cria a unificação monetária, o euro, e o David Cameron estava convicto que o resultado seria não, vamos continuar na União Europeia. O plebiscito aconteceu em junho de 2016 e o resultado foi surpreendente. 51,9%, e aqui arredondando, 52% dos habitantes do Reino Unido disseram: sim, queremos que o Reino Unido saia da União Europeia. 48% dos habitantes do Reino Unido disseram: não, queremos continuar na União Europeia. Então, resultado bem apertado e por uma margem bem pequenininha venceu o sim. O David Cameron era convicto da vitória do não e ele era a favor do não, da continuidade da União Europeia, na Reino Unido na União Europeia. Assim que saiu esse resultado, na mesma semana que saiu o resultado, David Cameron pediu demissão, abandonou, renunciou o cargo de primeiro-ministro no Reino Unido, dizendo que ele não conduziria o seu país para um caminho que ele não acreditava, ou seja, sair da União Europeia. O Parlamento Europeu se reuniu e escolheu um novo primeiro-ministro, na verdade, uma primeira-ministra, Theresa May. E a Theresa May assumiu o pepino, o parlamento do Reino Unido, com esse encargo, iniciar um processo de retirada do Reino Unido na União Europeia. Tem toda uma burocracia. A primeira coisa que a Theresa May fez foi, em março de 2017, acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa é uma espécie de Constituição da União Europeia. Tudo bem? É o documento principal que estabelece as regras básicas de funcionamento da União Europeia. E o artigo número 50 desse tratado fala sobre os países que desejam sair da União Europeia. Então, esse país tem que fazer um pedido formal de saída e será negociada a sua saída. O processo de negociação teria duração de até 2 anos. A Theresa May fez o pedido, escreveu uma carta de próprio punho falando sobre a saída do Reino Unido
E isso em março de 2017 ela entregou essa carta, logo em março do ano passado, março de 2019, venceria o prazo para a total saída do Reino Unido da União Europeia. E esses 2 anos seria negociado o formato dessa saída. Beleza? Mas, antes de falar da saída, por que venceu o sim? Porque a maior parte da população do Reino Unido, embora uma pequena minoria, né, uma pequena maioria, tenha votado no sim. Por que venceu o sim? Os prognósticos do David Cameron era a vitória do não. As próprias pesquisas indicavam o não. Por que venceu o sim? Há um conjunto de motivos, mas o motivo mais importante, e aí eu acho que os vestibulares podem bater em cima, é a questão da migração, da imigração legalizada em direção ao Reino Unido. Como assim imigração legalizada? É legal você migrar entre os países membros da União Europeia. Ao total, 28 países membros da União Europeia. Hoje, 27, porque o Reino Unido saiu. Mas na época em que o Reino Unido estava, 28 países membros, né? Então, cidadãos desses 28 países têm o direito de migrar, de morar em outro país, de ter emprego, de ter trabalho, sem uma necessidade, sem uma autorização de visto de trabalho, de visto de permanência. Tudo bem? Isso faz parte das regras da União Europeia. Faz parte das regras de um mercado comum. A União Monetária, que é a União Europeia, é mais do que um mercado comum, tá? Mas é um mercado, né, comum, que tem livre circulação de pessoas, sem tarifas alfandegárias, é tudo que a gente falou na aula passada. Tranquilo? E o Reino Unido, historicamente, é uma área de atração. É uma área onde os salários são bons, é uma área onde o nível de vida, né, a qualidade de vida é muito boa. Então, historicamente, o Reino Unido sempre foi uma área de atração migratória, particularmente migração de pessoas que vêm de países da Europa, membros, né, da comunidade, mas que são países que têm assim um nível de vida um pouquinho inferior ao Reino Unido. Então, portugueses são tradicionais migrantes para o Reino Unido, sempre buscaram a vida lá, espanhóis, principalmente das regiões ao sul da Espanha, do sul da Itália, gregos também, sempre foi muito tradicional essa migração, tudo bem? Acontece que essa migração legalizada, permitida para o Reino Unido, aumentou muito depois de 2004. Por quê? Porque em 2004 entrou na União Europeia os países do leste europeu. Então, entrou na União Europeia Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, República Tcheca, Eslováquia, entrou Letônia, Estônia e Lituânia. E esses países do leste europeu, que no passado recente eram socialistas e a partir dos anos 90 entraram na transição para o capitalismo, são países onde realmente os salários são mais baixos, onde o padrão de vida é um pouco menor. E entrar na União Europeia abriu uma oportunidade para esse cidadão, seria um cidadão polonês, né? Uma oportunidade, né? Ir trabalhar no Reino Unido, né? Eu sou eletricista na Polônia, no Reino Unido eu vou ganhar o dobro, né? Eu posso tentar a vida no Reino Unido em atividades de comércio e outras atividades, tudo bem? Então, isso aumentou muito a migração e isso gerou descontentamento de parte da população do Reino Unido avessa a essa migração, tudo bem? A coisa ficou mais séria ainda depois da crise do euro de 2010. Lembra que a crise do euro de 2010 afetou muito a economia europeia, particularmente aqueles países que quebraram, os apelidados, como é que é o nome? Apelido mesmo? PIGs, né? Portugal, Irlanda, não é isso, gente? Os PIGs sofreram muito, né? E aí a migração de portugueses, espanhóis, italianos, gregos, né? Que uma das bases do irlandeses também, para o Reino Unido aumentou de forma significativa. Por quê? Porque todo aquele ajuste econômico necessário para eles se recuperarem após a crise de 2010, esse ajuste econômico gerou desemprego, gerou cortes, né, de investimentos, e isso acabou fazendo com que mais pessoas fossem para o Reino Unido. Resultado, aumentou muito o número de imigrantes legais nos últimos 20 anos no Reino Unido. Isso gerou descontentamento. Com o crescimento desse descontentamento, a direita conservadora cresceu dizendo: não,
Estar na União Europeia não é uma boa. As fronteiras são abertas, a gente não quer essas pessoas em excesso, e agora elas estão em excesso. Então, na campanha, né, durante a campanha do plebiscito, né, o principal líder político era esse cara aqui, ó, Boris Johnson, né, e ele fazia campanha, vamos sair da União Europeia, vamos sair, chega dessa migração, né, ele dizia, ó, vamos ter de volta o nosso controle, vamos nós mesmos controlar nossas fronteiras. Entra no Reino Unido quem a gente quer, não entra qualquer pessoa de qualquer cidadão de qualquer país da União Europeia. A gente quer controlar. E em cima dessa questão do controle, ele botava muito também a questão da saúde. Tudo bem? O Reino Unido ele tem um sistema de saúde que tem similaridade com o nosso SUS, Sistema Único de Saúde. Ou seja, o nosso SUS, qualquer cidadão brasileiro vai ser atendido, bem ou mal, mas vai ser atendido pelo Sistema Público de Saúde. Né? Pergunto a vocês, qualquer cidadão dos Estados Unidos é atendido no sistema de saúde? Não. Não. No sistema de saúde norte-americano, você tem que ter o quê, gente? Seguro, não é isso? Quem estendeu para os mais pobres foi o Obama, que ele criou o chamado Obamacare, né? Que foi um sistema que garante a saúde para os cidadãos americanos, mas uma saúde básica. Então, o cara consegue um atendimento simples, não consegue procedimentos mais sofisticados, operações, etc. Ele não consegue no Obamacare. Tá? Mas no Reino Unido é diferente. No Reino Unido é igual ao SUS brasileiro, embora o sistema de saúde no Reino Unido, chamado NHS, tenha uma qualidade bem melhor do que o nosso. Tudo bem? Mas é um sistema amplo, tudo bem? É um sistema universal de saúde. Né? E aí o Boris Johnson dizia assim, por participarmos da União Europeia, nós gastamos por semana 350 milhões de libras esterlinas, porque todo país membro da União Europeia põe todo mês dinheiro na União Europeia para fazer toda aquela estrutura funcionar. Ele dizia, nós do Reino Unido investimos 350 milhões de libras esterlinas por semana na União Europeia. Imagina se a gente sai da União Europeia, não precisa gastar isso e a gente pode investir todo esse dinheiro na melhoria do nosso sistema de saúde. E isso contagiou muito, né? Contagiou muito a população. Por isso, vote sair, vote abandonar a União Europeia. Tá? Uma coisa ficou muito clara no dia das eleições, numa entrevista, nas entrevistas que estavam acontecendo no dia do plebiscito, né? A BBC entrevistou uma senhorinha, né? E mais, né? Outras coisas, antes de falar da senhorinha. Muita fake news e muita propaganda feita pelos conservadores da superlotação do sistema de saúde, né? Mostrando que muitas vezes os hospitais estavam superlotados e que parte dessas pessoas são imigrantes. Olha essa moça aqui, ó. Ela está usando véu, ela não é inglesa, ela é migrante muçulmana, né? Então, que esses estrangeiros ajudavam a superlotar o sistema de saúde. E eles podem usar o sistema de saúde do Reino Unido, os estrangeiros? Claro que podem, porque eles são migrantes legalizados. Então, eles funcionam dentro do Reino Unido como cidadãos do Reino Unido, né? E muita fake news, né? 11 horas para ser atendido por uma ambulância. Exagero, é mentira, né? Mas, né, as fake news, que a gente sabe que elas rolam muito, né? Geraram aí, né, um pavor na população do Reino Unido. Aí aquela entrevista daquela senhorinha que eu falei para vocês, né? Ela fazendo campanha na rua pelo sair, né? E aí a BBC entrevistou ela e falou, mas por que a senhora está aí tão engajada em que o Reino Unido saia da União Europeia? Ela falou, porque a vida mudou muito nos últimos anos. Ela falou, por exemplo, antigamente eu ia no posto de saúde e eu em 15 minutos era atendida. Agora eu demoro 1 hora para ser atendida. Às vezes 1h30. Se estivesse no Brasil, a gente estava comemorando, né? Às vezes 1h30 para ser atendida. E por que eu estou demorando para ser atendida? Porque eu achei gente estranha no posto de saúde, um pessoal, aí ela falou assim, feio, né? Pessoal fedido, um pessoal de cor estranha, né? Está falando dos estrangeiros, né? Então, eu não quero mais isso está afetando a minha vida. Então, as pessoas mais velhas, principalmente,
se sentiam muito afetadas por essa presença. E aí, evidentemente, que a propaganda pegou em cima deles, né? E aí essa população mais velha, e a gente sabe que no Reino Unido nós temos uma quantidade de idosos bem significativa, se engajou no sair, tudo bem? Os conservadores se engajou no sair, vamos sair do Reino Unido. E o resultado foi sim, vamos sair do Reino Unido, vamos sair da União Europeia, né? Reino Unido, vamos sair da União Europeia. E o resultado, sim, vamos sair da União Europeia. Veja o resultado, sair, ficar por faixa etária. Olha que interessante. De 18 a 24 anos, 27% dos jovens votaram em sair e a maioria em ficar. Para o jovem, não interessa sair da União Europeia, não interessava, porque o jovem ganha muito com a União Europeia. Primeiro que o jovem ele é muito mais aberto, né? É muito mais aberto às alteridades, ou seja, a alteridade, o que é diferente, né? Ao estrangeiro mesmo, né? Aos outros costumes, às línguas diferentes, aos costumes, às religiões diferentes. O jovem é mais aberto a isso, é mais fácil de assimilar. Claro que tem jovem que é mais conservador, mas a maioria é aberto, tudo bem? É muito mais progressista nessas questões sociais, tudo bem? E para o jovem do Reino Unido, participar da União Europeia é um mundo de oportunidades, né? Imagina, você, jovem, vocês, imagina se o Brasil estivesse na União Europeia. Imagina, gente, vocês poderiam fazer universidade em 27 países diferentes. Vocês poderiam arrumar trabalho em 27 países diferentes. Ah, eu quero fazer medicina na Alemanha. Não, eu vou tentar medicina em Sevilha, na Espanha. Não, eu acho que eu vou querer trabalhar em Portugal, vou trabalhar na Polônia. Olha só, um mundo de oportunidades. E sair da União Europeia, esse mundo de oportunidades, ele fica mais restrito, né? Fica mais fechado, você não vai ter essa liberdade de circulação. De 25 a 34 anos, 38% votou no sair, ganhou ficar. De 35 a 44 anos, ficou empatado praticamente. Ó. Aí a coisa fez diferença aqui, ó. 45 a 65 anos, olha, mais que 65 anos, quase 2/3 dos idosos votaram em sim, queremos sair da União Europeia. Tudo bem? Aí muita gente pergunta, então, professor, a culpa de sair da União Europeia foi dos mais velhinhos? Não. A culpa maior foi dos mais novinhos. Por quê? Porque o plebiscito, como as eleições no Reino Unido, ela é opcional, o voto é facultativo. Tá? E a abstenção, o número de pessoas que não foram votar, foi gigantesco entre os mais jovens. E a presença dos mais idosos foi massiva, maciça. Tá? O pessoal mais velho teve lá e foi votar, foi votar. Os mais novos, muitos faltaram. Muitos não quiseram votar, dizendo assim, não, o não vai ganhar. Não vou não, eu sei que vai ganhar. Sabe aquele deixa que eu deixo? Ou muitos não foram votar, por quê? Porque estava chovendo, foi um dia chuvoso no Reino Unido, que chove quase sempre no Reino Unido, né? Mas estava muito chuvoso, em Londres chovia muito no dia, eu vou votar? Nada. E os velhinhos, tudo de sombrinha lá, indo na chuva votar, sem problema nenhum. E o pior, né? No dia da votação, estava tendo jogo de futebol da Copa Europeia de Seleções. E a Inglaterra estava jogando lá na França, a Copa foi na França, estava jogando, se eu não me engano, contra a Eslovênia, contra a Croácia, eu não me lembro qual foi o time, mas era um jogo importante da Inglaterra, era quartas de final, a Inglaterra estava jogando. Então, está rolando o jogo da seleção inglesa, os mais jovens pensando, né? Eu vou sair para votar, eu vou ficar vendo o jogo aqui, vou para um pub, encher a cara, ver o jogo. Resultado, amanheceu, no dia seguinte à votação, o resultado foi sim, vamos sair. E agora? Vamos sair, né? Processo de sair. E aí a Theresa May começou a negociar um acordo de saída Reino Unido e União Europeia. E quando o acordo foi sendo revelado, muita gente ficou assustada, né? Porque o Boris Johnson, né, fez uma campanha, olha, se a gente sair da União Europeia, a gente vai ganhar muito dinheiro, porque vai gastar menos com a União Europeia. Só que ele não falou para todo mundo e ninguém procurou saber que no artigo 50 do Tratado de Lisboa tem multa para quem vai sair. E a multa
de 191 bilhões de reais, ou 39 bilhões de libras. O Reino Unido terá que pagar essa multa. Claro que não de uma única vez, mas parcelado em alguns anos, o que acaba ficando mais caro do que continuar no Reino da União Europeia. Tá? Outra coisa que saiu no acordo, isso aqui foi cumprir o acordo, né, que estava no Tratado de Lisboa. A Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, tentou até negociar, fazer uma coisa melhor, mas não conseguiu. Uma coisa que ela conseguiu, que os imigrantes, né, que já estão no Reino Unido, portugueses que já estavam no Reino Unido, poloneses, romenos, que já tinham migrado antes da votação do Brexit, né, mantêm os seus direitos, ou seja, podem continuar. Como da mesma forma, cidadãos do Reino Unido que morem em outro país, o cara mora na França, mora na Alemanha, os cidadãos do Reino Unido também vão ter os seus direitos. Tudo bem? Agora vem as partes complicadas, polêmicas, né? A Theresa May negociou o seguinte: a gente sai da União Europeia, mas a gente vai manter com a União Europeia uma relação de união aduaneira. Aí eu preciso que vocês lembrem comigo as categorias de acordo, né? A mais simples, ZLC, Zona de Livre Comércio, só livre circulação de mercadorias, né? Segundo, União Aduaneira, aquela que é livre circulação de mercadorias, que também estabelece uma tarifa externa em comum e que o país que é membro da União Aduaneira não pode negociar, participar de outros acordos, né? Mercado comum, né? Acima em termos de integração mais profunda, e depois a união monetária. Não é isso? A União Europeia é uma união monetária, embora o Reino Unido funcionasse dentro da União Europeia no nível de mercado comum, porque não usava moeda. Então, qual foi a ideia da Theresa May? Que o Reino Unido sai da União Europeia, mas mantém com a União Europeia, faz um acordo Reino Unido-União Europeia de união aduaneira. Tudo bem? Essa foi a ideia da Theresa May. O que diferencia? Qual é o principal fator que diferencia união aduaneira de mercado comum? O fato que na união aduaneira não tem livre circulação de pessoas e no mercado comum tem livre circulação de pessoas. Então, ela queria isso. Vamos manter a relação comercial para continuar tudo muito bem, né? Afinal de contas, metade do que o Reino Unido exporta para países europeus e exporta sem pagar tarifa alfandegária. Muito do que o Reino Unido compra de países europeus. O comércio é intenso há décadas. Então, vamos manter os nossos privilégios comerciais e vamos não ter mais essa história de livre circulação de pessoas. Acontece que muita gente na União Europeia falou: não, o Reino Unido tem que sair e sai de vez. No máximo, mantém com o Reino Unido uma zona de livre comércio e olhe lá, tá? E muita gente dentro do Reino Unido, os conservadores do Reino Unido, disseram assim: não. A gente quer sair da União Europeia e sair completamente. A gente não quer mais papo nenhum com a União Europeia. A gente quer total liberdade de negociar qualquer coisa com qualquer um e não ter muita relação nem econômica com a Europa. Então ficou essa briga. O acordo está legal, o acordo não está legal, mas foi o que a Theresa May conseguiu negociar lá com a União Europeia, e a negociação ficou nesses termos, tá? Outro problema, e aí o problema maior ainda, a questão da Irlanda, né? Aí a gente entra aqui num tema que é um tema complexo, tá? Dá uma respirada aí, tá? A fronteira com um país chamado Irlanda, né? A Theresa May negociou que o Reino Unido ia manter com a Irlanda e só com a Irlanda uma fronteira aberta, chamada de backstop. Tudo bem? Por que isso? Atenção, que a gente vai fazer uma viagenzinha aqui na história. Bom, primeiro, vamos entender o que é Reino Unido, né? Reino Unido é um país. É um país formado por 4 países, vamos dizer assim, tá? É um país formado por 4 países. Então, tudo isso aqui que está colorido, a gente chama de Reino Unido, tá? Veja que aqui nós temos 2 grandes ilhas. Nome das ilhas, tá? Simplesmente o nome da geografia física das ilhas. Essa ilha aqui, tá vendo essa ilha aqui todinha, essa grandona? Se chama Ilha da Grã-Bretanha. É o nome dessa ilha, Ilha da Grã-Bretanha. E essa outra ilha aqui à esquerda, ela se chama Ilha da Irlanda. Então, Ilha da Irlanda, Ilha da Grã-Bretanha.
Tudo bem? Veja que o país Reino Unido, ele está em toda a ilha da Grã-Bretanha e está também num pedacinho da ilha da Irlanda. Quais são as partes, os países, como eles chamam, que formam esse paísão chamado Reino Unido? Escócia, Inglaterra, País de Gales e lá na ilha da Irlanda, só esse pedacinho aqui chamado Irlanda do Norte. Então, o Reino Unido é formado por Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Tá? Inclusive, o nome oficial do país é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Ou seja, Reino Unido que envolve toda a Grã-Bretanha, Escócia, Inglaterra e País de Gales, né? Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Tudo bem? Esses 4 países fazem parte desse paísão. Cada um desses países tem autonomia? Tem. Hoje eles têm autonomias. Por exemplo, existe um parlamento próprio na Irlanda do Norte, na Escócia, em Gales, que decide os assuntos internos. Tudo bem? Mas existem assuntos maiores que são decididos pelo Parlamento Geral do Reino Unido. O Parlamento Geral do Reino Unido fica em Londres, na Inglaterra. Tudo bem? Toda a arrecadação econômica do Reino Unido vai para a Inglaterra, vai para Londres. Depois, a Inglaterra redistribui essa grana entre Gales, Escócia e Irlanda do Norte, e uma parte para ela também. Então, a Inglaterra ela domina, né, esse Reino Unido como país. Né? Agora, eles têm algumas autonomias de liberdade de trabalhar sozinho. Por exemplo, no esporte, na cultura, eles podem trabalhar sozinhos. Então, você não vai ver um jogo de futebol Reino Unido contra o Brasil. Não, você pode ver um jogo de futebol Inglaterra contra o Brasil. Seleção da Escócia contra o Brasil, ou até a Escócia jogar contra a Inglaterra. No futebol, eles separam. Nas Olimpíadas, eles formam 2 seleções de Olimpíadas, a seleção da Irlanda do Norte e a seleção da Grã-Bretanha. A seleção da Grã-Bretanha envolve Inglaterra, País de Gales e Escócia. Então, eles podem trabalhar separado em cultura, em esporte, tudo bem? Na área social, podem trabalhar algumas representações separadas. Agora, quando você vai pensar em ONU, quando você vai pensar em União Europeia, quando você vai pensar em Organização Mundial do Comércio, funciona como um único país. O nome desse país, Reino Unido. Tudo bem? Não tem nem constituição o país, ele tem só uma carta que define essa união formada, tudo bem? É uma monarquia, onde essa monarquia Reino Unido é controlada pela Rainha Elizabeth e temos o primeiro-ministro, né, que é eleito no Parlamento Geral. O Parlamento Geral do Reino Unido fica em Londres, lembrando que cada um deles tem o seu mini próprio parlamento para decidir questões próprias, tudo bem? Então, isso é o Reino Unido, tudo bem? Veja o país que está fora do Reino Unido aqui no mapa. Esse país, chamado Irlanda. Esse país pode ser chamado também de Eire. E-I-R-E. E-I-R-E. Eire. Tudo bem? Esse país, Irlanda, já fez parte do Reino Unido. A Irlanda já fez parte do Reino Unido, não faz mais. A Irlanda se tornou independente no Reino Unido em 1922. Uma luta antiga dos irlandeses em se separar do Reino Unido e ter a sua completa independência. Conseguiram em 1922. Até aproveitar o enfraquecimento do Reino Unido por conta da ocasião da Primeira Guerra Mundial. Né? Então, conseguiram a sua independência. Acontece que o sonho dos irlandeses era separar toda a ilha. E eles não conseguiram separar toda a ilha do Reino Unido. Eles conseguiram separar 80% da ilha, formando um país Irlanda. Esse pedacinho não se separou do Reino Unido. Esse pedacinho continua no Reino Unido e se chama Irlanda do Norte. Por que esse pedacinho não se separou? Aí entra uma questão histórica e religiosa. Tudo bem? O Reino Unido tem como religião principal o protestantismo, né? A Igreja Anglicana. O Reino Unido já foi cristão católico, mas teve a separação lá em Henrique VIII. Vocês já estudaram isso na história, não é isso? Então, o Reino Unido ele é predominantemente protestante. Tudo bem? E a Irlanda é
predominantemente católica. Então, um dos fatores motivadores para a separação da Irlanda foi essa questão da diferença religiosa, e o que os católicos da Irlanda diziam era a opressão religiosa imposta pelo Reino Unido, a opressão protestante feita sobre a população católica. E aí os católicos sofriam por ter menos dinheiro, menos acesso à política, menos acesso a melhores condições socioeconômicas, pela essa discriminação. E aí conseguiram se separar. Mas por que não conseguiram separar tudo? Não conseguiram separar esse pedacinho aqui do Reino Unido? Porque esse pedacinho do Reino Unido, da ilha da Irlanda, né, que continua como Reino Unido, a chamada Irlanda do Norte, é um pedacinho diferente do resto da Irlanda. Nesse pedacinho aqui, Irlanda do Norte, olha aqui ele, ó, esse pedacinho, nós temos a seguinte configuração religiosa nesse pedaço da Irlanda. Percentagem de protestantes, vermelho escuro, mais de 90% de protestantes. Quanto mais azul, menos protestante, logo mais católico. No total da Irlanda do Norte, 54% da população é protestante. Então, se essa área aqui, Irlanda, é quase toda católica, esse pedaço da Irlanda era mais protestante do que católico. Não muito mais protestante, mas mais protestante que católico. Exatamente porque mais protestantes, mais da metade ser protestante aqui, essa área não se separou do Reino Unido. Então, a Irlanda do Norte permanece unida ao Reino Unido, enquanto o resto da Irlanda se separou, e a separação foi em 1922. Mas quando a Irlanda se formou como país, a Irlanda botou na sua própria Constituição: é um objetivo nosso lutar para que a Irlanda do Norte saia do Reino Unido e se integre a gente para formar um único país. E dentro da Irlanda do Norte, os católicos da Irlanda do Norte, que não são maioria, são minoria, criaram um movimento separatista. Queremos ficar junto com a Irlanda, não queremos ser Reino Unido. É a opressão protestante. Então, a Irlanda do Norte, ela se caracterizou por ser dividida em dois grupos. Um grupo representado pelos católicos da Irlanda do Norte, que se autodenominam separatistas. Eles reivindicam que a Irlanda do Norte, atenção, nome em celta, que eles falam sobre a Irlanda do Norte, Ulster. Eles chamam a Irlanda do Norte de Ulster, deriva do celta, tá? Eles reivindicam que a Irlanda do Norte se separe do Reino Unido e se junte, se incorpore à Irlanda, para formar um único país. Nome em celta da Irlanda, já falei para vocês, né? Eire. Tudo bem? Acontece que os protestantes, que são maioria na Irlanda do Norte, uma maioria pequena, mas são maioria, são contra. Então, os protestantes, a gente vai chamar eles de unionistas. Por que unionistas? Porque eles querem continuar participando dessa união. Que união que eles querem continuar participando? Reino Unido. Então, os protestantes unionistas lutam por manter a Irlanda do Norte unida ao Reino Unido. Então, desde 1922, o pau vem quebrando, a coisa ficou séria entre protestantes e católicos. Os católicos querem tirar a Irlanda do Norte do Reino Unido e os protestantes querem que continue do jeito que está. E isso gerou muita briga ao longo do século XX, mas muita briga mesmo, ao ponto de que os católicos da Irlanda do Norte criaram um grupo político, montaram um partido político para lutar pela sua independência, um grupo político chamado Sinn Féin. Em celta quer dizer somente nós, tudo bem? E os católicos da Irlanda do Norte também montaram um grupo armado que optou pelo terrorismo. Terrorismo contra os protestantes, terrorismo contra o governo do Reino Unido, para mostrar que eles querem sair, querem tirar a Irlanda do Norte do Reino Unido. Quem sabe o nome do grupo armado terrorista católico na Irlanda do Norte? Já que só eu estou falando aqui nessa bagaça. IRA, muito bem. O Exército Revolucionário Irlandês. E o IRA praticou muita violência como forma de luta. Alguns fatos são muito marcantes na história entre católicos e protestantes lá na Irlanda do Norte. Alguns fatos botaram esses dois grupos
em confronto que deixou muita mágoa, né? Que deixou gente morta. Por exemplo, em 1972, no condado de Londonderry, né, lá na Irlanda do Norte, uma grande manifestação de católicos, uma manifestação pacífica, pedia a separação. Acontece que essa separação pacífica foi brutalmente rechaçada pela polícia da Irlanda do Norte, que é basicamente protestante, ligada, evidentemente, ao governo central de Londres, né? E esse episódio ficou conhecido como Bloody Sunday, né? Onde nós temos muitas pessoas feridas e 13 católicos acabaram sendo mortos pela violência policial. Inclusive, isso deu uma música do U2 chamada, quem sabe? Ai, meu Deus. Bloody Sunday? Sei. Sunday, Bloody Sunday, né? Bloody Sunday, Bloody Sunday é o nome da música, que fala sobre esse episódio, né? Lembra, né, essa questão da briga entre católicos e protestantes lá na Irlanda do Norte, né? Uma vez o IRA tentou matar a primeira-ministra do Reino Unido na década de 80. Quem era? A gente falou dela lá em Globalização. Primeira-ministra do Reino Unido, a Dama de Ferro. Margaret Thatcher. Isso, a Margaret Thatcher, né? Ela estava hospedada num hotel em Londres, né? E eles botaram uma bomba no andar de baixo, onde ela estava. E aí explodiram a bomba, né? E, para sorte dela, na hora que a bomba explodiu, ela foi ao banheiro. E o piso do apartamento que ela estava todinho desmoronou com a bomba, menos o banheiro. Ela se salvou por ter ido ao banheiro, vontade de fazer xixi, né? Então, olha só como é que ficou aqui, ó, o prédio, olha só, olha aqui, ó. Ela estava nesse andar aqui, ó, a bomba foi no andar de baixo. Tudo isso aqui explodiu, o marido dela estava na cama, despencou cama abaixo, quase morreu, ficou muito ferido, ficou mal mesmo, mas ela saiu praticamente ilesa. E os noticiários no dia seguinte diziam assim: IRA lamenta a falta de sorte no atentado à Thatcher. Que droga, né? Fizemos tudo certinho, a mulher não morre. Caramba, né? Então, veja que essa situação entre católicos e foi pacificada. Sim, ela foi pacificada em 1998. Em 1998, depois de muita briga, e depois de muita negociação, e entrou nessa negociação a Igreja Católica, o Papa entrou nessa negociação a Organização das Nações Unidas, artistas, inclusive os artistas lá do U2, entraram nessa negociação, né, para tentar sair um acordo de paz. E em 1998 saiu o chamado Acordo de Belfast. Belfast é o nome da capital da Irlanda do Norte, né? A capital da Irlanda, país independente, é Dublin. Ele é conhecido também com o nome de Acordo da Sexta-feira Santa, porque ele foi assinado na Semana Santa, né? Um acordo que celebrou a paz entre protestantes e católicos. O que esse acordo celebrou? Que as fronteiras entre a Irlanda, país independente, e a Irlanda do Norte, território do Reino Unido, ficariam para sempre abertas para a circulação de pessoas, de mercadorias, sem problema. Embora o Reino Unido já fizesse parte da União Europeia e a Irlanda, país independente, também fizesse parte, o Reino Unido fazia restrições na fronteira, dizendo que a Irlanda mandava armas para a Irlanda do Norte, para os católicos da Irlanda do Norte. E aí, nesse acordo, eles simplesmente abrem a fronteira e falam, então vai tudo funcionar como uma fronteira aberta para a circulação de pessoas, mercadorias, tudo. Livre trânsito entre as Irlandas. Tudo bem? Outra coisa desse acordo, que o IRA iria entregar as suas armas. O IRA deixaria de ser um grupo terrorista, abandonariam da luta armada. Em troca, os militantes do IRA iam receber perdão, iam receber o benefício de ser apenas um grupo com intenções políticas e não mais com intenções armadas. Ô, barulheira. 2005, foi um processo, né, a partir de 98, assinatura. 2005, todas as armas, e não eram poucas não, tá, gente? Todas as armas do IRA foram entregues. Então, pacificou-se Irlanda
do Norte, acabou aquela história da Irlanda do Norte ser separatista, dos católicos serem separatistas. Claro que ficou um grupinho ou outro que não aceitou o acordo, os radicais do lado católico, os radicais do lado protestante, mas, de maneira geral, o acordo deu certo. Tudo bem? Beleza? Acontece que com o Brexit... Meu Deus, que barulheira! Que com o Brexit... Deixa eu voltar no Brexit. Deixa eu voltar aqui no mapa. Que com o Brexit, o Reino Unido vai sair da União Europeia. E a Irlanda vai continuar na União Europeia. Se o Reino Unido vai sair da União Europeia, o Reino Unido tem alguma fronteira terrestre com algum país da União Europeia? Tem. Qual é a fronteira terrestre que ele tem com a União Europeia? A fronteira Irlanda do Norte, que é Reino Unido, e Irlanda, que faz parte da União Europeia. Então, essa fronteira teria que ser fechada. Concorda comigo, gente? Teria que ser fechada. Só que fechar essa fronteira para livre circulação de pessoas e para a questão de mercadorias, também o controle de mercadorias, isso iria ferir o acordo de paz da Sexta-feira Santa, que pacificou dentro da Irlanda do Norte católicos e protestantes, e aonde o país Irlanda foi a favor desse acordo e disse que, inclusive, a Irlanda tirou da sua Constituição o desejo de incorporar a Irlanda do Norte ao seu território graças a esse acordo. Então, o Brexit ia afetar isso aqui tudo. Por isso que a Theresa May negociou manter a fronteira com a Irlanda o quê? Aberta. O backstop. Deu para entender, pessoal? Então, a Theresa May falou, não, vamos manter para a gente não estragar aquele acordo da Sexta-feira Santa, vamos manter a fronteira aberta. Então, essa foi a negociação no acordo da Sexta-feira Santa. Tudo bem? Acontece que, dentro do Reino Unido, muita gente falou, não, a fronteira tem que ser fechada, a gente tem que sair e sair de vez. E aí muita gente falou assim, mas peraí, se a gente sair de vez, vai por água abaixo o acordo da Sexta-feira Santa. E se esse acordo for por água abaixo, a Irlanda do Norte pode reviver aquela história de querer sair da União Europeia. Pode sair do Reino Unido. Pode ou não pode, gente? Pode. Principalmente porque hoje, na Irlanda do Norte, há mais católicos, quer dizer, 2021 vai se concretizar mais católicos do que protestantes. Por quê? Porque os católicos têm um índice de natalidade histórico maior do que os protestantes. Os protestantes eram maioria, mas não eram grande maioria. E como os católicos têm uma natalidade, uma fecundidade maior, têm mais filhos, em 2021 os cálculos são que em 2021 a diferença entre católicos ela vai ser grande, né? Entre as crianças, olha só, em idade escolar, a diferença já é 51% católica e 37% protestante. Agora, você imagina, se a fronteira fica fechada, acaba o acordo da Semana Santa e a Irlanda vai ter mais católico do que protestante, tem tudo para a Irlanda do Norte reivindicar novamente, se separar do Reino Unido e se juntar com a Irlanda, e aí o Reino Unido ficaria menor. Tudo bem, pessoal? Sim ou não? Vai, reage. Tudo certo. Tudo certo? Professor, só uma pergunta. Entenderam aí a encrenca? Pode falar. Para sair do Reino Unido, tem que pagar também uma multa? Não, não tem. Não tem. Não, né? Tá certo. Não. Opa! E aí, vamos dar uma olhadinha de novo nas eleições, no plebiscito? Vamos olhar o resultado do plebiscito dentro do Reino Unido, sem falar de novinho, velhinho, tá? Sem falar por idade, como a gente mostrou. Vamos ver o resultado por área do Reino Unido. Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, tá bom? Olha lá. Sim, ficar. Não sair, tá? Lógico, né? Essa cor aqui, sei lá que cor é essa. E azul, sair. Na Escócia, o que ganhou? Ficar. Na Inglaterra, o que ganhou? Sair, 53%. Na Irlanda do Norte, o que ganhou? Ficar. Em Gales, o que ganhou? Sair. Tudo bem? Por que o sair ganhou no geral? Porque a população da Inglaterra é maior do que a dos outros três. Então, como na Inglaterra 53% ganhou sair, evidentemente, né? Isso acabou gerando um peso na votação total, no Reino Unido total. Então, ganhou o sair. Mas na Escócia, ganhou o ficar.
e na Irlanda do Norte também ganhou ficar. Agora você imagina, se na Irlanda do Norte já ganhou ficar, e a Irlanda do Norte está tendo mais católico que protestante, e ainda vai fechar as fronteiras, acabando com o acordo de Semana Santa, tem tudo para a Irlanda do Norte buscar uma independência, sair do Reino Unido e se juntar à Irlanda, e a Irlanda já faz parte da União Europeia, virar um país só, uma única Irlanda. Tudo bem? Inclusive, ameaça-se também uma possibilidade da Escócia se rebelar. Tá? A Escócia, dentro do Reino Unido, tem o uísque, né? Que é um produto de exportação, mas tem muito petróleo. A Escócia é a parte do Reino Unido onde mais tem petróleo. Então, muitos escoceses são meio ressentidos, né? Dizem assim, aqui na Escócia a gente produz muita riqueza e não recebe toda a riqueza que vai para Londres. Eles não devolvem todo o dinheiro para a gente, como teriam que devolver. Então, o Brexit também ele gera uma possibilidade do Reino Unido ficar desunido, sobrar no Reino Unido só Inglaterra e País de Gales. Então, essa questão do Brexit foi complicada, tudo bem? E aí começou uma campanha. A gente não quer um Brexit, né, que seja um Brexit duro. A gente não quer um Brexit duro, ou seja, o que seria um Brexit duro? Fechar as fronteiras. A gente quer um Brexit light, um Brexit onde o Reino Unido saia, tudo bem, mas as fronteiras das Irlandas continuem abertas. Então a gente vai ter um hard border, ou seja, uma fronteira fechada, ou um backstop, que é a fronteira aberta. Quem quer o hard border? Os conservadores, tudo bem? E os conservadores têm peso? Tiveram tanto peso que o acordo costurado pela Theresa May não passou no parlamento do Reino Unido. Resultado, ela tentou passar, foi negado o acordo que ela fez. E esse acordo envolvia o backstop, né? Fronteira aberta. Tentou pela segunda vez, não conseguiu. Tentou pela terceira vez, não conseguiu. Aí o que a Theresa May fez? Renunciou. Saiu Cameron, lá no começo entrou a Theresa May, renunciou. O parlamento se reuniu. Quem eles escolheram para primeiro-ministro, pessoal? Vai? Pode chutar. Tudo bem, não tem problema. A renúncia dela foi 7 de junho. Escolheram Boris Johnson. Quem é Boris Johnson? Aquele cara que fez a campanha para o Brexit, que é conservador e que é a favor de um hard border. Resultado, problemas? Sim. Datas. Aí a gente vai ter um Brexit light ou um Brexit hard. Só que o Boris Johnson fala, mas na hora do vamos ver, ele teve que negociar e teve que abrir mão aí de algumas prerrogativas. Né? Datas. Data de saída do Reino Unido na União Europeia. Tinha que ser 19 de março de 2019. Essa foi a data de 2 anos desde que a Theresa May assinou a carta pedindo para sair, né, do artigo 50 do Tratado de Lisboa. Quando chegou nessa data, ela não tinha aprovado o acordo ainda, eles pediram uma prorrogação. A União Europeia deu uma prorrogação até 31 de 10 de 2019. Ela não conseguiu aprovar o acordo, renunciou, assumiu o Boris Johnson. O Boris Johnson disse que era muito pouco tempo para ele tentar fazer um novo acordo. Aí a União Europeia deu um novo prazo, 31 de 1 de 2020. E ele conseguiu cumprir esse novo prazo, conseguiu costurar um novo acordo com a União Europeia e, finalmente, em 31 de janeiro de 2020, ou seja, desse ano agora, o Reino Unido saiu da União Europeia. Não foi tão noticiado assim, porque aqui no Brasil também já estava pensando em carnaval e o mundo já estava começando a pensar em coronavírus. Mas 31 de janeiro de 2020 o Reino Unido saiu da União Europeia. Só que ele está passando por uma fase de transição de saída, sabe? O desligamento dele completo vai ser no final desse ano. Mas hoje a bandeira do Reino Unido não aparece mais entre os membros da União Europeia. E o que o Boris Johnson negociou? Bom, primeiro, que o Reino Unido vai sair da União Europeia. Segundo, eu não botei aqui, mas a multa ele não teve jeito. O que ele conseguiu foi dividir a multa para ser paga em vários anos, quebrar na cara, lá, 39 bilhões de libras esterlinas. Legal? E o mais importante, né? O que ele negociou com a Irlanda, que era o grande problema? Complicado. Que a Irlanda do Norte fica híbrida. Como assim a Irlanda do Norte fica híbrida? Ela mantém relações com a União Europeia, ou seja, a fronteira fica aberta, e ao mesmo tempo permanece no Reino Unido. Você fala, peraí, se a fronteira aqui vai ficar aberta, pessoas que vêm da Alemanha podem entrar na Irlanda, da Irlanda entrar na Irlanda do Norte e depois entrar na Inglaterra. Porque a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, então você pode vir da Irlanda do Norte para o Reino Unido, para a Inglaterra, a hora que você quiser. E aí,
O problema do Reino Unido era controlar quem entra, não vai ter como controlar quem entra, porque a fronteira Irlanda e Irlanda do Norte vai estar aberta, então aqui vai ser a porta de entrada para o Reino Unido. Mais ou menos. Nessa negociação que o Boris Johnson fez, vai ser feito um controle no mar. A gente chama esse mar aqui de Mar da Irlanda, né, que separa a ilha da Irlanda da ilha da Grã-Bretanha. Esse controle vai ser alfandegário e de pessoas. Então, um indivíduo da Irlanda pode entrar na Irlanda do Norte. Agora, o indivíduo da Irlanda ele tem que ter autorização para ir da Irlanda do Norte para o resto do Reino Unido. Então, a Irlanda do Norte continua sendo Reino Unido, só que há um controle aqui de fronteira. Aí você fala, e o cara que é da própria Irlanda do Norte, ele pode migrar para cá a hora que ele quiser? Sim, porque ele está dentro do mesmo país, chamado Reino Unido. Mas estrangeiros que estejam na Irlanda do Norte não têm a liberdade de vir para cá, como tinham no passado. Tudo bem? Então, assim ficou solucionada a questão. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer. Se o pessoal da Irlanda do Norte vai ficar contente com isso, só ou não, só o tempo vai dizer. Se a Irlanda do Norte um dia vai querer voltar a pensar em se separar do Reino Unido e se juntar à Irlanda, o tempo vai dizer. E até mesmo se a Escócia, que foi contra o Brexit, vai querer fazer isso no futuro. É muito mais fácil para a Irlanda do Norte sair do Reino Unido do que a Escócia. Por quê? Porque se a Irlanda do Norte sai do Reino Unido, ela vira Irlanda. Concorda, gente? A Irlanda do Norte se incorpora à Irlanda. E a Irlanda já é União Europeia. Tudo bem? Então a Irlanda do Norte era União Europeia, vai voltar a ser União Europeia estando dentro da Irlanda. Já a Escócia não. Se a Escócia sai do Reino Unido, vira um país independente. Ela pode entrar na União Europeia? Pode, mas é um processo longo. São anos até você ser admitido, né? E aí a coisa vai ficar complicada. E mais, a moeda do Reino Unido é a libra esterlina. E essa moeda tem o Banco Central em Londres. Então a Escócia se torna independente, se ela pensar em se tornar independente, tem esse movimento lá na Escócia, mas vai ficar sem moeda. Não vai participar de nenhuma organização, de nenhum acordo. Por mais que a União Europeia abrace a Escócia, é um processo lento. Então a Escócia vai sofrer um baque econômico. Por isso que a coisa fica um pouquinho mais difícil para a Escócia. Beleza? Para fechar a União Europeia, Acordo Schengen. O que é o Acordo Schengen? É o acordo de livre circulação de pessoas pelas fronteiras sem controle de passagem na fronteira. Não entendi, professor. É a livre circulação de pessoas sem controle na fronteira, sem controle na rodovia, na ferrovia, no porto ou no aeroporto. Como assim? Isso já não existe na União Europeia? Existe. Então, por exemplo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Um cidadão alemão, me responde aí, tá? Ele pode migrar e ir morar na Polônia e trabalhar na Polônia, por serem dois países da União Europeia? Sim ou não? Sim. Sim. Um cidadão espanhol pode vir para a França do mesmo jeito? Sim. Quando o cidadão espanhol pega o seu carro e atravessa pela fronteira e entra na França, alguém para o carro dele? Não. Quando o cidadão espanhol pega um avião em Madrid e pousa o seu avião, quer dizer, o avião dele não, né? O avião que ele está, pousa em Paris. O cidadão espanhol, ele precisa mostrar passaporte para entrar? Ele precisa passar aí por um processo de aceitação ali de visto? Não. Do mesmo jeito que se você pegar um avião hoje e for para São Paulo, você chega no aeroporto de São Paulo, qual é o trabalho que você tem? Pegar suas malas e fui para São Paulo. Concorda? Estou dentro de São Paulo. Então, você circula em qualquer lugar do Brasil porque você é brasileiro. Da mesma forma, as pessoas circulam dentro da União Europeia sem precisar mostrar nem o passaporte. Mesmo você sendo de outro país, mas você é cidadão europeu. Então, isso é o chamado Acordo Schengen. Na Europa, nem todos os países estão dentro desse Acordo Schengen. Tudo bem? Então, por exemplo, Islândia, Noruega e Suíça não fazem parte da União Europeia, tá? Nem Islândia, nem Noruega e Suíça são União Europeia, mas participam do Acordo Schengen. Ou seja, um cidadão francês, ele pode ir para a Noruega, saltar no aeroporto e partir para a Noruega. Tudo bem? Para visitar, para fazer qualquer coisa, mas ele não tem visto para morar na Noruega. Então, o francês pode entrar na Noruega sem controle, Acordo Schengen, mas não pode morar na Noruega. Um francês pode entrar e visitar a Alemanha na hora que ele quiser e pode morar na Alemanha na hora que ele quiser.
Tudo bem, gente? Legal? Romênia e Bulgária, que são membros da União Europeia, estão se adaptando para entrar no acordo Schengen. Legal? E o Reino Unido e a Irlanda nunca fizeram parte do acordo Schengen. O Reino Unido não faz mais parte, porque saiu da União Europeia, e a Irlanda também não faz parte do acordo Schengen. Então, vamos lá. Um francês pode chegar no aeroporto de Oslo, na Noruega, e partir a Noruega? Sim, porque a Noruega, mesmo não sendo União Europeia, aderiu ao acordo Schengen. Tudo bem? Esse mesmo francês, ao chegar na Noruega, ele pode arrumar emprego e morar na Noruega sem autorização? Não, porque a Noruega não faz parte da União Europeia. O francês pode fazer uma visita na Alemanha e partir a Alemanha? Sim, sem mostrar passaporte. O francês pode chegar na Alemanha e morar e arrumar trabalho na Alemanha? Sim, porque a Alemanha e a França fazem parte da União Europeia. Agora, vamos pensar na Irlanda, que faz parte da União Europeia, mas não faz parte do acordo Schengen. O francês tem autorização para morar e trabalhar na Irlanda? Sim, porque a Irlanda faz parte da União Europeia. Mas sempre que um francês, um espanhol, um alemão entra na Irlanda, na entrada ele mostra passaporte. Ele tem que mostrar o passaporte, porque a Irlanda não faz parte do acordo Schengen. Tudo bem? E muita gente está criticando esse acordo Schengen hoje. Quais são as críticas? Facilita a movimentação de imigrantes ilegais. Então, quando o migrante legal consegue entrar escondido na Itália, entrou na Itália, ele consegue circular na Europa toda e buscar um abrigo, um esconderijo. Não é verdade, gente? Porque as fronteiras não são controladas, então são críticas ao acordo Schengen. Eles querem acabar com esse acordo Schengen. Tá? E também aumenta a vulnerabilidade ao terrorismo. Vocês devem lembrar, né, gente, daquele dia terrível, aquela noite terrível em Paris, né? Que aqueles terroristas do Estado Islâmico metralharam pessoas lá na boate, lá no Bataclan, metralharam pessoas nos bares, nos restaurantes. Vocês estão lembrados disso? Foi horroroso aquilo. Aqueles terroristas, eles eram moradores de Bruxelas, na Bélgica. Eles pegaram o carro, armados, foram para Paris, cometeram os crimes, a maioria deles morreu, mas os que deram apoio voltaram para a Bélgica. Entraram na França, saíram da França, fizeram terrorismo e ninguém controlou a entrada e saída deles de um país para o outro, graças ao acordo Schengen. Então, o acordo Schengen existe na Europa e é muito criticado na Europa. Tudo bem? Beleza? Legal? Por conta da Covid-19, o acordo Schengen foi interrompido. Então, os países fecharam suas fronteiras como forma de evitar essas migrações por conta da transmissibilidade do vírus. Mas quando a Covid passar, e a gente espera que seja o mais breve possível, né, as fronteiras serão reabertas, mas continua a gente criticando o acordo Schengen, querendo acabar com o acordo Schengen. E para finalizar, prometo finalizar a União Europeia, mas eu fiz questão de ir firme na União Europeia, porque é tema bom para vestibular. Rapidamente, só para vocês terem uma ideia de que essa organização europeia é muito complexa, ela é muito grande e que tem várias instituições que fazem parte da União Europeia. Né? Aqui, as principais instituições, ficou coberto aqui, mas aqui está, principais instituições da União Europeia. O Conselho Europeu. O Conselho Europeu é formado por ministros dos 27 países. Então, se o Conselho Europeu vai discutir uma questão econômica, para ter uma decisão econômica da União Europeia, vai o ministro da Economia da Bulgária, o ministro da Economia da Romênia, da França, da Alemanha, etc. Tudo bem? E aí eles vão discutir assuntos. O Parlamento Europeu, tá? São os deputados, todos os 27 países da União Europeia, elegem deputados específicos que vão representar esses países no Parlamento Europeu. Aqui que as coisas são decididas, tudo bem? E a Comissão Europeia é a reunião dos chefes de estados. É a reunião que vai envolver o presidente de Portugal, o presidente da França, o primeiro-ministro da Holanda, tudo bem? Então, os 27 chefes de estado se reúnem. O Conselho Europeu sugere projetos, tá? Para a área de economia, para a área de meio ambiente, os ministros do meio ambiente. Legal? Esses projetos podem ser ou não aprovados no parlamento.
Tudo bem? Depois de aprovados no parlamento, serão ou não aprovados na Comissão Europeia. Desde o Tratado de Lisboa, o parlamento ganhou mais poder, porque antes um projeto passava no parlamento e era negado na Comissão Europeia. Agora, se ele passar no parlamento e for negado na Comissão Europeia, ele volta para o parlamento. Se aprovado no parlamento, ele é aprovado sem precisar passar novamente pela Comissão Europeia. Tudo bem? Outras instituições, Tribunal de Justiça Europeu, que trata de questões internacionais ligadas à justiça, migrações, por exemplo, dentro da União Europeia, o Tribunal de Contas, que cuida da lisura da grana da União Europeia e que fiscaliza os países, o Comitê Econômico e Social, acho que eu tenho pergunta aqui, só fui ver agora, não, já são sim, o Comitê Econômico e Social Europeu, que ele cuida das questões sociais, das áreas de menos desenvolvimento, tentando melhorar elas. O Comitê das Regiões, então, é o comitê dividido por áreas, centro da Europa, leste europeu, sul da Europa, né, para tratar de questões locais. O Banco Europeu de Investimentos, todos os membros da União Europeia põem dinheiro todo ano no Banco Europeu de Investimentos, e o Banco Europeu de Investimentos investe grana nas áreas menos desenvolvidas da União Europeia para diminuir as desigualdades internas, e o Banco Central Europeu, que administra a moeda, o euro. Tudo bem? Parlamento Europeu. Todos os países da União Europeia têm um número igual de deputados? Não. O número de deputados é de acordo com o tamanho da população. Tudo bem? Países mais populosos têm mais deputados. Países menos populosos têm menos deputados. Beleza, gente? Então, o Parlamento Europeu é assim... Travou? Não. O Parlamento Europeu é assim composto, tá? Eram 751 países membros, com a saída do Reino Unido, que tinha 73, baixou de 751 para 705. Então, veja que perdeu 73, mas não perdeu 73 na totalidade. Alguns países ganharam o direito de ter mais deputados. Tudo bem? Então, essa é a configuração desde fevereiro de 2020, que, afinal de contas, o Reino Unido saiu em 31 de janeiro desse ano, tá? País com o maior número de deputados é o mais populoso de todos, Alemanha, 96. Tudo bem? A França tinha 74, ganhou mais 5, foi para 79. Tudo bem? A Itália, 76. A Espanha, 59. A Polônia, que é um país muito populoso, leste europeu, 52. Romênia, 33. Mas, em compensação, Malta, Luxemburgo, Chipre, 6 deputados apenas. Tudo bem? Aí você fala, então quem tem mais deputado manda na União Europeia. Também não é assim. Porque os deputados no Parlamento Europeu, eles não se organizam por nacionalidade. Eles se organizam por tendência política. É igual o parlamento aqui no Brasil. Qual o estado que tem mais deputado aqui no Brasil, gente? Quem sabe? No parlamento aqui, na Câmara de Deputados aqui em Brasília. São Paulo? São Paulo, porque é o estado mais populoso. Tudo bem? E todos os deputados em São Paulo têm a mesma tendência política? Pensam igual? Não, eles se organizam em partidos políticos. É a mesma coisa na União Europeia. São deputados de vários países divididos em diferentes partidos políticos. O partido político maior é o Democrata Cristão, tá? PPE, Partido Popular Europeu, com 24% das cadeiras do parlamento. Em segundo, Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas. Quando fala socialista, cuidado, não é comunista não, tá? Uma outra questão, mais pela área social, 19%. Depois tem a Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa, 14%. Os Verdes, o Partido Verde, 9%. E por aí vai. Inclusive tem os conservadores, né? A Europa, Nação e Liberdade, tanto esses conservadores quanto esses aqui e esses de direita, alguns desses aqui têm até ideias xenófobas. Alguns dos parlamentos da União Europeia são até a favor do fim da União Europeia. Imagina você se elege para ser deputado na União Europeia para querer acabar com a União Europeia, mas a democracia permite essas coisas, né, gente? Mas eles têm uma participação política no global menor, não é isso? Então, essas são as instituições principais da União Europeia. Tranquilo? Tudo bem? Alfeu, paramos aí. Próxima aula, Mercosul e NAFTA,
para a gente terminar os acordos econômicos. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo certo. Querem perguntas? Alguma coisinha específica? Não.